Programa Doutor Saúde. Oferecimento: Unique Laser e Multiscan. Bom dia, está no ar mais um programa Doutor Saúde. E o tema principal do nosso programa de hoje é obesidade infantil. Pois é, Vanessa, é um tema que preocupa muito, porque 15% da nossa população infantil está obesa. Então as crianças que antes gordinhas eram consideradas bonitinhas, saudáveis, hoje já é um tema de preocupação. E também vamos falar de um exame que revolucionou a medicina moderna. É o exame de ressonância magnética. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. A falta de atividade física e alimentação inadequada são os grandes vilões hoje da obesidade infantil. Então, vamos ao tema principal do nosso programa de hoje. A alimentação infantil é essencial para que a criança se mantenha saudável. Enquanto o sobrepeso ameaça a saúde, a alimentação e as crianças obesas são as duas preocupações frequentes no país. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, como que é feito o diagnóstico de uma criança obesa. Bom, o diagnóstico é feito basicamente pelo pediatra, né? Então, acho que o papel do pediatra no diagnóstico da obesidade infantil é essencial, porque muitas vezes a própria mãe ou a própria família, quando percebe que uma criança está acima do peso, essa criança já está obesa há algum tempo. Então, aí é que vem o papel do pediatra, daquele médico que acompanha a criança desde que ela nasceu ou todo mês. Por quê? Porque ele que vai estar lidando com essa criança e vai perceber, então, a partir de qual momento essa criança começou a ganhar muito peso. Aí, normalmente, essa criança é encaminhada ao especialista, ao endocrinologista pediátrico, e a gente, através de curvas específicas, podendo ser usados também o índice de massa corpórea, igual é usado para adulto, aí o diagnóstico é feito. Quanto mais nova a criança no momento do diagnóstico, melhor é o prognóstico, ou seja, melhor é o acompanhamento e melhor vai ser os resultados dessa criança. É claro que o grande problema, né, da obesidade é contribuir para as doenças cardiovasculares. Aumento de colesterol, aumento de pressão arterial e aí aumentando o índice de infarto no futuro. Mas a gente também tem que lembrar que principalmente a criança e o adolescente que está sofrendo com obesidade e sobrepeso são crianças que sofrem muitos problemas em relação à parte psicológica. O que é interessante é que a gente oriente a família, que a criança tenha uma atividade física com horário marcado e com orientação. Então, mesmo que a criança não tenha um poder aquisitivo para levar a uma escola, que você saia para caminhar com a criança durante 50 minutos, que saia para andar de bicicleta ou para jogar bola, mas sempre em dias pré-determinados, porque não adianta você fazer isso só no final de semana. Né? O importante é que a criança tenha uma regularidade do ponto de vista de atividade física. Gostaria de agradecer, doutora Cristina, as dicas e orientações são muito valiosas. Então o nosso tratamento ele é multidisciplinar, ou seja, a gente vai ter que envolver a família, envolver a sociedade. E falando nisso, o nosso programa Doutor Saúde foi até uma feira, ver uma mãe orientando um filho de como ter hábitos saudáveis. E vamos conversar também com uma nutricionista a respeito do assunto. Sandra, você sempre traz Gustavo na feira? Sempre ele me acompanhou nas feiras, ao supermercado, sempre estivemos juntos. Qual é a importância que você vê de trazer o Gustavo sempre junto com você? Para ele estar se deliciando e sabendo também, né, os benefícios que trazem para a saúde. Sim, e me diz uma coisa, Gustavo, você sempre come verdura, fruta? Sim. Sempre está se alimentando bem e vindo na feira com a mãe? Sim, aqui sempre. E ela sempre vem na feira com você? Toda quarta-feira. E a Maria Clara come fruta, verdura já? Fruta, verdura, legume, tudo. E durante a gestação, Martina, você já se alimentava de frutas, verduras, já se alimentava adequadamente? Comia muita verdura, muita fruta, sempre, desde a barriga ela já ingeria já. Por isso que ela está aqui espertinha desse jeito, Graças a Deus. Doutora Michele, gostaria de saber qual é a importância e como começa a educação da criança em relação à alimentação. Na verdade, o ideal seria que a preparação para uma educação alimentar começasse, na verdade, antes da mulher engravidar. A mulher estando mais nutrida, ela gera
fetos e bebês mais preparados em questão de saúde de uma maneira geral. Passando essa fase, a gente tem a primeira fase, que é a fase mais importante do aleitamento materno, que de preferência deve ser exclusiva até os 6 meses. Pensando nessa criança que teve o aleitamento materno exclusivo até os 6, a gente deve iniciar uma alimentação correta com ela. Então, assim, nunca a criança vai passar do leite materno direto para uma refeição. Ela deve começar a introdução com alguns alimentos e de maneira espaçada. Vão ter etapas para introduzir primeiro a fruta, não repetir a fruta, então justamente para a gente perceber se existe alguma reação ou alguma reação alérgica principalmente. Existe a maturidade daquele organismo para receber aquele tipo de alimento e, além disso, que a gente consiga perceber se existe algum problema nessa introdução alimentar e se existe algum problema, a gente consegue dar um passo atrás e resolver do que formar algum tipo de alergia, alguma coisa nesse sentido. E assim, quais são as principais causas da obesidade infantil? Se a gente for bem do iniciozinho, bem dessa fase de introdução alimentar, a gente tem aquele pai, aquele professor, aquele cuidador, enfim, ofertando alimentos que não são necessários a essa criança, em questão de quantidade e em questão de qualidade. Então, por exemplo, é muito comum a criança receber açúcar desde pequenininho e muitas das vezes eu já ouvi babás e mães mesmo, ou avós, que às vezes acaba acontecendo, falando: coitadinho do meu filho, ele não vai consumir não vou adoçar um pouquinho essa refeição, esse suco dele. E eu costumo dar o seguinte exemplo: a gente não sente saudade daquilo que a gente não conhece. Então eu sempre falo isso no consultório para os meus pacientes, eu falo isso para os meus alunos, a gente não sente saudade daquilo que a gente não conhece. Então não existe a necessidade de você ficar desde muito cedo estimulando aquele organismo e aquele paladar para sabores muito extremos. Então sabores muito salgados, sabores muito doces. Por quê? Porque as frutas de uma maneira geral, os alimentos saudáveis de uma maneira geral, eles têm um paladar mais suave, uma percepção de sabores, de aromas mais suave. Michele, uma importância que eu vejo às vezes na orientação, principalmente aos pais e aos avós. Como que a gente consegue às vezes balancear o carboidrato para a criança? Na verdade, isso passa mais uma vez pela individualidade, mas pensando de uma maneira geral, a gente tem que evitar sempre esses industrializados em excesso, sempre botando horários para aquela criança fazer refeições. Quantas refeições seria o ideal por 6. dia? 6 refeições. 6 refeições por dia, porque a gente pensa num café da manhã, pensamos num lanche pequeno entre o café da manhã e o almoço. Se ela estiver na escola, ela merenda. Se ela estiver na escola, ela merenda, tem o horário do intervalo. Nós temos o almoço, um lanche de tarde, o jantar, que normalmente o jantar da criança é mais cedo, e a gente ainda pode ter uma ceia. Então, de 5 a 6 refeições por dia é o ideal. Gostaria de agradecer a doutora Michele Barrella a respeito das dicas e orientações e dizer então para os pais, para os responsáveis, a educação é a melhor forma de prevenção da saúde do seu filho. Doutor, então o que temos para o nosso próximo bloco? Nós vamos falar da ressonância magnética, um exame que revolucionou o diagnóstico na medicina moderna. As marcas da vida ficam nas lembranças, nos trazendo emoções. A Clínica Unique Laser conta com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, como o laser de CO2 fracionado, depilação a laser e modernos tratamentos faciais e corporais, sempre com acompanhamento médico e nutricional, destacando-se como um dos melhores centros de medicina estética do Espírito Santo. Clínica Unique Laser. Ame a sua idade. Agora você vai conferir uma matéria sobre ressonância magnética. Dr. Tanguy foi até o Multiscan conversar com o médico Irã Nogueira. Bom dia, doutor Irã. Bom dia, tudo bom? E assim, o que é a ressonância? A ressonância magnética é um método que se baseia num princípio físico bastante elementar,
que cada átomo tem um movimento chamado movimento de precessão, que fosse é como se fosse uma certa vibração, né? Um movimento de rotação em torno do seu eixo, que chama o movimento de precessão. A ressonância magnética baseia-se no fato de implementar ou de imprimir a esses átomos, né, que no caso da ressonância magnética clínica a gente utiliza o átomo de hidrogênio como parâmetro, imprimir uma frequência, né, uma onda de radiofrequência que tem exatamente a mesma frequência desse átomo. O corpo humano lá dentro desse campo magnético, os pequenos átomos de hidrogênio, que são como se fossem pequenos magnetos, que tem um polo positivo e um polo negativo, que eles se alinham e tomam uma posição mais organizada dentro do campo magnético. São desorganizados de tal forma a dar um campo magnético neutro no nosso corpo. Senão cada um de nós seria um ímã, né, ambulante. E fora do magneto somos neutros, mas dentro do magneto, submetido a esse campo super forte, nós nos tornamos lá dentro meio que imantados, meio magnetizados. E depois de magnetizados, sofremos as influências dessa onda de radiofrequência. Então a pessoa, quando ela tem medo, às vezes, de fazer muito exame, no caso da ressonância, ela não tem todo o problema como uma radiação, porque não tem radiação. Não tem radiação. Ela não é igual um raio-x, igual uma tomografia. Não. Ela é através do campo magnético. Isso, exatamente. Os exames chamados radiológicos propriamente dito, que são a tomografia e o raio-x, utiliza ondas de radiação. São ondas de radiação eletromagnética, né, de alta frequência. E tem os efeitos deletérios da radiação quando usados em abuso, em excesso, né, e com doses erradas. E o grande benefício da ressonância mesmo é o que? A precisão no diagnóstico. Exatamente. A gente consegue ter uma imagem interna do corpo assim, de alta resolução. Você consegue dizer se tem um tumor, se tem alguma malformação, se tem alguma alteração. Esse que talvez seja assim, o grande benefício da ressonância hoje em dia. Sem dúvida. A ressonância tem grandes vantagens, foi um grande avanço porque ela permitiu estudar o corpo humano em qualquer plano do espaço. Antigamente, né, a tomografia, na sua fase inicial, permitia apenas um estudo que a gente chama axial ou transversal do corpo humano, como se o corpo humano fosse fatiado igual um pão de forma. E a ressonância permitiu visualizar qualquer região do corpo nos vários planos do espaço. Não só no plano transverso, mas no plano sagital, né, cortando ao meio, ou nas regiões parassagitais, que são laterais ao meio, e nos planos frontais também. E são imagens de alto contraste, não só de alta resolução, que diz respeito à capacidade de você ver pequenos pontos, mas também de alto contraste. Doutor Irã, outra dúvida sempre que surge. As pessoas, o campo da ressonância, a maioria das vezes tem a ressonância de campo aberto e campo fechado. Qual é essa diferença básica? Como o princípio básico da ressonância é colocar o corpo do paciente dentro de um grande magneto, né, há vários tipos de magnetos. Os chamados magnetos permanentes, que eles são, por natureza, magnetos que nasceram assim, digamos assim, na natureza. Magnetos resistivos, que são transformados em magnetos e que não dependem de resfriamento, o que a gente chama de criogenia, de baixar bastante a temperatura para ele funcionar como um magneto. E o terceiro tipo de magneto, que é o eletromagneto, que para funcionar, porque gera muito calor, eles dependem de um sistema de refrigeração extremamente forte. E para isso usam gás hélio, que é um gás que tem na natureza. Os equipamentos chamados abertos funcionam como magnetos resistivos ou permanentes. Na verdade, são dois magnetos, um em cima, o outro embaixo, e o paciente entra no meio. E o magneto fechado é um túnel. Como se né? fosse uma boia. Como se fosse se fosse passar por dentro daquilo. Por dentro, exato. Só que ela é longa, né? Porque é um túnel, né? Variando aí de 1,20 m a 1,80 m, dependendo do equipamento. No equipamento aberto tem baixa qualidade, principalmente com o paciente obeso, porque quanto maior a massa corporal, degrada a qualidade da imagem. Mas na ressonância magnética, o índice de reações, né, principalmente reações graves, é muito raro. São contrastes bastante seguros. O exame de ressonância magnética é um exame bastante seguro, né? E a gente tem na clínica, as clínicas que fazem ressonância em geral, aqui em Vitória, na Grande Vitória, tem toda a segurança, equipamento de emergência, desfibrilador, etc., caixa de urgência, para atender eventual intercorrência. Gostaria de agradecer aí as dicas e as orientações. Sempre às ordens. Se precisar certo. da gente está aí para ajudar.
A Pele Capelli oferece o que há de mais moderno em manipulação de fórmulas, garantindo segurança, eficácia e resultados positivos no tratamento da sua saúde e beleza. Com laboratório de última geração, hoje é referência em todas as especialidades médicas. Pele Capelli, preparada para o futuro. Centrais de atendimento 2121 5355 3345 7110. Contec, o número 1 em cursos técnicos. Há 39 anos tem a confiança do mercado. Para o emprego ou valorização profissional, faça Contec e destaque-se. Curso técnico Contec, o número 1 em cursos técnicos. Matricule-se! Chegou o momento do programa cumprir um papel importante na saúde e orientação do povo capixaba. Agora no ar, Doutor Saúde Responde. Doutor Tanguy, refrigerante faz mal para a saúde? Nós devemos ter cuidado com o consumo exagerado de refrigerantes. Por quê? O refrigerante ele é muito ácido. O nosso corpo ele possui uma escala que a gente chama de pH, que varia entre 7,35 e 7,45. O refrigerante ele tem uma acidez de 2,5, ou seja, muito mais ácido do que o nosso corpo. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais ácido. Quanto mais jovem, você tem uma capacidade maior, que a gente chama de tampão, de anular essa acidez. Então fica a dica para vocês, tomar cuidado com o consumo de refrigerante. Beba com muita moderação. Doutor Tanguy, assim como muitas pessoas, eu tenho consumido bastante água mineral em garrafa plástica. Inclusive, só dou para minha neném essa água. Eu estou agindo corretamente? Olha só, o consumo da água mineral sempre é muito bem-vindo. O grande problema da água mineral consumida dentro desses recipientes de plástico, a maioria das vezes, é que essa água ela já foi envasada, ou seja, foi colocada dentro desse recipiente, ela recebe depois, quando ela for ser transportada, ela pode sofrer um aquecimento, principalmente através do sol. Esse aquecimento, assim como no micro-ondas, libera xenoestrogênio na água, fazendo com que essa água da garrafa PET não seja uma boa fonte de saúde. Então, se você tiver que consumir, dê preferência à água mineral realmente da fonte ou, se não puder, de um filtro que tenha uma qualidade adequada. Se você gostou das orientações do nosso quadro Doutor Saúde Responde, saiba que também pode participar. É só mandar a sua dúvida para o endereço que está aparecendo aí no seu vídeo. Além da qualidade de vida e bem-estar, a beleza é muito desejada por todos. Chegou a hora das dicas com a doutora Patrícia Frisso. A partir dos 30 anos, as mulheres queixam de rugas de expressão. O que são as rugas de expressão? São as marcas que a gente vê aqui na glabela, na testa, os pezinhos de galinha quando ela sorri. Depois que a gente passa dos 40 anos, começam as rugas estáticas, que são as rugas que marcam a pele. Elas vêm realmente desenhando a pele. E a partir dos 40, isso vai se intensificando. Então, quais os tratamentos que a gente sugere normalmente para tratar as rugas? Quando começar as rugas menores, você já começa a fazer o tratamento com os cremes, podem usar alguns peelings. E quando as rugas já se instalam, você tem outros recursos que podem ser feitos. Além dos peelings, vocês podem fazer também o laser. Pode ser o laser de CO2 fracionado, pode ser um laser de radiofrequência. Além de complementar todo esse tratamento com a toxina botulínica, que são injeções para paralisar aquelas rugas de movimento. E também os preenchedores, que são outras substâncias que podem vir preencher os espaços das rugas. Doutor Tanguy, assim chegamos ao final de mais um programa Doutor Saúde. Lembrando a todos que a sua participação é importante. Mande as suas dúvidas e sugestões para a nossa produção. Queremos aproveitar também e agradecer aos nossos parceiros, a todas as pessoas que apostaram no grupo Doutor Saúde, o Multiscan, a Pele Capelli, a Argo Construtora e agora a Academia.1, né? Sim. Em breve todos aqui no programa trazendo muitas dicas, né, e muita qualidade de vida para você. E nosso próximo encontro você já sabe, todo sábado 10h15 da manhã, aqui na TV Capixaba. Lembrando que a informação é a melhor forma de prevenção. Saúde para vocês. Saúde para vocês.